Boa noite, alunos! Nessa aula, irei fazer uma revisão acerca dos aspectos físicos da região Centro-Oeste. A vegetação predominante na região Centro-Oeste, em maior escala, é o cerrado, no qual é chamado de savana brasileira. Ele possui uma vegetação baixa, com gramíneas, arbustos e árvores de médio porte com galhos tortuosos e raízes profundas, que auxiliam na busca da água durante o período da seca. Outro importante bioma da região Centro-Oeste é a floresta amazônica, que se encontra no norte do estado do Mato Grosso. Na extremidade sul dessa região, ocorrem remanescentes da Mata Atlântica e, em seu limite oeste, localiza-se o bioma do Pantanal. Nesta região, há a presença de 4 climas. Clima subtropical, no qual está localizado na parte sul, e nesta parte sul, onde tem a presença do clima subtropical, há a ocorrência de frentes frias da massa polar atlântica, que causam instabilidade no inverno e também queda da temperatura, o que faz com que ocorra as friagens. No norte dessa região, há a presença do clima equatorial úmido em decorrência da predominância da floresta amazônica. E nas áreas mais elevadas, há o predomínio do clima tropical de altitude, onde pode ocorrer a precipitação de geada nos meses mais frios. E, por último, o clima tropical úmido, que é o clima predominante em maior escala no Centro-Oeste. Contudo, nesta região, há 2 estações muito bem definidas. Uma estação bem seca no inverno e outra chuvosa no verão. O relevo do Centro-Oeste é predominantemente planáltico e é dividido em 3 principais áreas: o Planalto Central, o Planalto Meridional e a Planície do Pantanal. E nele destacam-se os planaltos e serras de Goiás, Minas, os planaltos e chapadas dos Parecis, os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná e as serras residuais do Alto Paraguai. Com relação ao Planalto Central, como pode ser observado neste mapa, ele localiza-se na maior parte do Centro-Oeste, mas também se estende por outras regiões, principalmente para o estado de Minas Gerais. Esse tipo de relevo, ele possui aí altitudes que variam de 600 metros a 1.000 metros em média, tendo o predomínio de rochas cristalinas e também algumas rochas sedimentares. Com relação aos solos desse Planalto Central, temos aí solos da categoria latossolos. Salienta-se que há uma quantidade razoável de serras e algumas chapadas, e a exemplo temos a Chapada dos Veadeiros, no qual foi considerada como patrimônio da humanidade. Com relação ao Planalto Meridional, ele é uma extensão que se estende ao sul do Planalto Central e é caracterizado por apresentar um relevo menos acidentado e com solos mais férteis do que os da maior parte do Cerrado. E em algumas áreas dentro aí desse Planalto Meridional encontra-se a terra roxa, né? Uma terra muito fértil que surgiu a partir da sedimentação do basalto, que é uma rocha de origem vulcânica que se originou no pretérito geológico. A planície do Pantanal, ela é uma planície inundável por causa que em tempos de chuva, onde ocorrem as cheias dos rios, a maior parte
das áreas do Pantanal são alagadas, o que faz com que haja a origem de um ambiente característico da região, onde os grandes lagos vão surgir. Salienta-se que os grandes lagos predominantes na planície do Pantanal, eles são abastecidos pelo rio Paraguai. Essa imagem aqui faz referência à Chapada dos Parecis, que é uma formação de relevo e uma área de grande importância ecológica em função da grande biodiversidade que apresenta, além da presença de belezas naturais que neste local possui. É também uma região de grande importância no cenário do turismo ecológico brasileiro. Um outro exemplo é a Chapada dos Guimarães, no qual está localizado no Planalto Central, no estado do Mato Grosso. Com relação à hidrografia, a região centro-oeste é banhada por 4 bacias hidrográficas. A Bacia do Amazonas, com destaque para o rio Xingu, a Bacia do Paraguai, a Bacia Tocantins-Araguai e a Bacia Platina, que inclui aí rios Paraná e Uruguai. Com relação ao Pantanal, essa imagem aí mostra a planície do Pantanal. E salienta-se que o Pantanal ele apresenta uma rica biodiversidade em decorrência da diversidade de espécies de fauna e da flora que possui. Ele possui um clima tropical, com 2 estações do ano muito bem definidas e é conhecido mundialmente por apresentar relevo plano e áreas de inundação que ocorrem no período das cheias. Devo lembrar a vocês que, devido à sua grande importância ambiental que possui, o bioma Pantanal ele foi decretado como um patrimônio nacional e também como patrimônio da humanidade e reserva da biosfera. Esse mapa aqui mostra a localização do Pantanal. Ele ocupa aí parte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de se estender também por partes pela Bolívia e Paraguai. Ele está inserido na parte central da bacia hidrográfica do Alto Paraguai e ele é influenciado, pelo rio Paraguai e por seus vários afluentes que alagam a região, que faz com que haja a formação de extensas áreas alagadas. Tenho aqui uma outra imagem para ilustrar essa planície do Pantanal, esse bioma. E ao falar do Pantanal, deste bioma tão importante, não há como não falar também dos impactos negativos que vêm acontecendo nessa região. Nos últimos anos, o Pantanal ele vem sofrendo com as queimadas, que vem aumentando significativamente, e diversos motivos faz com que haja a ocorrência das queimadas, do desmatamento. Salienta-se que as queimadas e desmatamento ocorrem não somente no bioma do Pantanal, mas como também no Cerrado. E elas ocorrem, tanto por meio da ação humana, que é motivada aí por fins econômicos vinculados à prática da pecuária e da agricultura, mas como também por meio de processos naturais no período da seca, onde com uma alta temperatura, vegetação mais seca, solo mais seca, acaba que fica suscetível à ocorrência de queimadas. A ocorrência de queimadas naturais também ocorre, mas na maioria das vezes essas queimadas, na maior parte das vezes, essas queimadas que estão acontecendo, ou elas são de formas acidentais, ou então de forma criminosa. E
Outro ponto importante a ser destacado é que, com o avanço da fronteira agrícola e da pecuária, há aí a ocorrência do desmatamento das áreas, né, onde vai ter a retirada daquela vegetação para que naquela área seja realizada o plantio de grãos ou então a plantação de pastagens para que haja a criação de bovinos. Então, essa questão da prática da agricultura, da prática da pecuária, aliás, da expansão do agronegócio, isso aí é um dos fatores que influenciam, que contribuem para que haja a ocorrência do desmatamento e das queimadas. E os aspectos negativos são muitos. Dentre eles, pode-se destacar a questão da diminuição da fauna e da flora, diminuição da vegetação ali presente, além de que as fumaças oriundas do fogo que se alastra por aquela vegetação seguem em direção à atmosfera, o que contribui para a poluição do ar. Esses são alguns elementos negativos provenientes aí das queimadas, que, como eu mencionei anteriormente, não ocorre não apenas na região do Pantanal, mas como também na floresta amazônica, no Cerrado, dentre outros biomas. Essa imagem aqui ilustra uma queimada que ocorreu na vegetação do Cerrado, predominante aí na região do Centro-Oeste. Essa outra imagem ilustra, como vocês podem observar, do lado esquerdo eu tenho uma vegetação nativa e do lado direito eu tenho uma área aí que foi desmatada para dar lugar ao plantio de grãos. Então, olhem, observem bem e vejam a diferença entre uma área e a outra. Aqui finalizo a aula e agradeço a todos pela atenção.